Brasília, pacata e ordeira, que... Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Hoje, consente quem cala. Desviem as suas mãos criminosas sobre a minha pessoa. Ao garantir liberdade maior de expressão ao pensamento político, a equipe do Arquivo N descobriu em algumas dessas gavetas raridades que podem nos ajudar a entender os difíceis anos da ditadura. O Arquivo Nacional está completando agora em 2018 180 anos, mas ele guarda mais de 2 séculos da história do Brasil. São importantes documentos do nosso desenvolvimento, da construção da nossa democracia e também de períodos obscuros vividos por nós. O Arquivo Nacional tem um acervo impressionante a respeito do período de 64 e 85, são mais de 12 milhões de páginas, mas há ainda muitas lacunas a serem preenchidas. Recentemente fomos surpreendidos com a revelação de alguns segredos arquivados aqui. São registros da inteligência americana sobre casos ainda não resolvidos pela justiça e informações minuciosas que os Estados Unidos usaram para acompanhar as idas e vindas da nossa política. Um relatório da inteligência americana que está no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro aponta que, um mês depois do atentado do Rio Centro, em 1981, os Estados Unidos tinham indícios de que o ataque tinha sido organizado por militares brasileiros. A Polícia Federal, a Polícia do Exército e a Secretaria de Segurança do Rio estão investigando juntas a explosão de 2 bombas ontem à noite no Rio Centro, em Jacarepaguá. Uma das bombas matou um sargento e feriu gravemente um capitão do Exército. Esse documento, ele de um lado mostra como a agência americana e o governo dos Estados Unidos estavam acompanhando de muito perto a situação no Brasil. Em segundo lugar também, e mais importante, o documento evidencia a autoria da ação atribuída aos militares, aos agentes do DOI-CODE que realizaram a ação, como já está comprovado há muito tempo. O relatório de integrantes da inteligência americana, baseados em Brasília, descreve as circunstâncias do atentado do Rio Centro e discute o nível de participação de integrantes do governo militar. É um documento que faz uma análise desse atentado e descarta logo de cara aquelas versões oficiais que estavam tentando ser repassadas pelo governo militar, de que aquilo não passaria de um ataque da própria esquerda ou dos próprios terroristas de esquerda, tentando desestabilizar a abertura política. Eu devo dizer a vocês uma coisa que é muito importante. Para isso, as pessoas organizadoras da festa me pediram e me falaram: talvez não chegue depois do que você souber. No meio do espetáculo, durante o espetáculo, explodiram, eu disse, explodiram 2 bombas. Eu estou falando? Eu ainda estou um pouco perplexo com isso, porque as informações que estão chegando são muito contraditórias. Eu não sei direito o que está acontecendo. Eu fico muito surpreso, ainda mais, quer dizer, se é verdade, toda coisa dessa é uma covardia sem nome. Diz o relatório: não restam dúvidas de que o sargento Guilherme Pereira do Rosário e o capitão Wilson Machado provocaram o ataque e não foram as vítimas, e que é nítido que os dois, como membros do DOI-CODE, agiram sob ordens superiores. E que o diretor do Serviço Nacional de Inteligência e o comandante do Exército provavelmente sabiam de todos os detalhes da bomba no Rio Centro. Eu peço a esses fascínoras que desviem as suas mãos criminosas sobre a minha pessoa, mas que deixem de matar inocentes.
Mas o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos não expõe o nível de responsabilidade do então presidente João Figueiredo. Eu estava na Granja do Toco um sábado de manhã, quando recebi um telefonema do Heitor de Aquino, comunicando: houve um fato assim gravíssimo, tem um capitão que está muito mal e o sargento morreu. Eu virei para ele e disse: até que enfim os comunistas fizeram uma bobagem. Só nós é que fazemos bobagem. Agora eles cometeram. Eu creio que os comunistas é que tinham posto a bomba no carro do... Meia hora depois telefonaram para mim. Não foi o Heitor. Presidente, há indícios de que foi gente do nosso lado. Eu digo barbaridade. Gente do nosso lado quer dizer gente que não era comunista. Não quer dizer que fosse do governo ou não. Os agentes americanos também relatam a tática do governo Figueiredo em simular um clima de normalidade. O governo tentou afastar a possibilidade de uma crise, prometendo publicar os resultados da investigação 60 dias depois do episódio, mantendo as negociações, visitas presidenciais e tentando preencher o noticiário com qualquer outro assunto que não fosse a discussão ou especulação sobre a bomba no Rio Centro. Havia uma preocupação de não perder o controle da situação e de, por exemplo, não sofrer uma derrota eleitoral acachapante nas eleições que se avizinhavam, que era de 82. O general Valdir Muniz, então secretário de Segurança do Estado do Rio, foi buscar nas distintas organizações de esquerda os autores do atentado. Vamos ver quais são esses terroristas, quem são esses terroristas, quem são esses maus brasileiros, quais são esses materialistas. Será que esses materialistas não têm mãe, não têm pai, não têm irmãos? Não creem nessa pátria acolhedora que há de ser grande, custe a violência que custar? Uma sala escura. Perguntas proibidas. Apenas uma voz, a do encarregado do IPM, Coronel Job Lorena de Santana. Primeiro, os 2 militares foram vítimas de uma armadilha ardilosamente colocada no carro do capitão. Sem apontar os autores, ele acusa a extrema esquerda pelo atentado. Um desfecho que transforma o inquérito numa das maiores farsas políticas da história do Brasil. Era uma farsa. O inquérito foi uma farsa, isso não tinha dúvida nenhuma desde aquele dia, do show do Coronel Job. Nessa fase toda, nós tentávamos, com grande dificuldade, contar essa parte da história do Brasil, que na verdade ela está fechada até hoje. Hoje muita gente tenta e encontra barreiras. Otávio Medeiros disse no depoimento que foi o general Newton Cruz, na época chefe da Agência Central do SNI, quem revelou a ele os planos do atentado. O general Newton Cruz negou essa versão. Eu fui acareado com o Medeiros e eu disse que era mentira. O general Newton Cruz foi chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações, o SNI, em Brasília, durante 6 anos, de 1977 a 1983. Neste posto, virou o guardião de segredos sobre os bastidores do poder. O general ganhou fama de linha dura quando ocupou um posto importante, o Comando Militar do Planalto. Eu estava no meu gabinete, já à noite, quando um oficial meu da Agência Central chegou a mim: chefe, olha, eu recebi um telefonema lá do Rio de Janeiro, do fulano de tal, que era um analista da nossa agência no Rio de Janeiro e que disse o seguinte, que ele tinha ido até o DOI, lá do Primeiro Exército, para ele ter contato, para saber se tinha alguma novidade, não sei mais o quê, para saber, para se informar. Nós somos órgãos de informação, era um homem da nossa seção de operações, e chegou lá e se assustou, porque ele viu um grupo reunido lá, cuja ideia era partir para o Rio Centro. Meu Deus, e ele ficou assustado. Aí ele falou, como é isso? Não tem mais o quê? Aí ele tentou influenciar. Não, mas você não pode fazer uma coisa dessa. O oficial da agência do Rio de Janeiro. Você não pode fazer isso e ir para lá.
Não, mas nós vamos lá. A ideia desse grupo não era matar ninguém. Ato de presença, nós estamos aqui, vocês estão aí no evento de comemoração do 1º de maio. Mas nós estamos aqui, não era matar ninguém, era o grupinho, não era nada comandado por ninguém de cima, eram eles mesmos, por conta dele. A ditadura militar fez isso. Ia matar todos nós, artistas, a maioria da música popular brasileira estava lá, e mais de 20 mil pessoas assistindo a gente. Por sorte, a bomba estourou no colo de quem ia jogar na gente e o desastre não foi maior. Felizmente a bomba explodiu no lado de fora, mas o coronel Willy também localizou outra bomba no palco, atrás do palco, onde estavam os artistas ali fazendo as suas apresentações, Gal Costa, Alceu Valença, Chico Buarque, Luiz Gonzaga e outros. Os grandes nomes daquela época, e todos, de alguma maneira, comprometidos, né, com o movimento pela democratização do país. Brigas entre militares. Ele já disse que tinha que procurar o culpado na agência central do SNI. Nunca disse que ninguém queria dar golpe. Ele é um canalha. C maiúsculo, A maiúsculo, N maiúsculo, A maiúsculo, L maiúsculo, H maiúsculo e A maiúsculo. Canalha. Muitos se negam a falar. General Valdir Muniz. Não tenho nada a declarar. Induzem ao erro. Na explosão da segunda bomba, o colega desapareceu, ele e a casa de força. Escondem provas, criam dificuldades para ninguém saber o que realmente aconteceu naquela noite de 30 de abril de 1981. O capitão Wilson Luiz, mesmo estando muito machucado, ainda conseguiu chegar até aqui, esse muro do Rio Centro, onde ficou esperando ser socorrido. Destroços do carro e pedaços do corpo do sargento morto foram atirados a 50 metros de distância. Os peritos do Departamento Geral de Investigações Especiais desativaram mais 2 bombas que estavam dentro do carro. A segunda explosão foi na subestação de força do Rio Centro. A bomba foi jogada por cima do muro, mas não atingiu o transformador de 25.000 volts. 23 das 28 portas de emergência estavam trancadas. Naquela noite, todos os vigilantes foram remanejados, inclusive o chefe deles, Tenente César Vachulek. O Vachulek foi deslocado para tomar conta de catraca, de roleta. Ele que era... O chefe da segurança, que tinha que estar fazendo supervisão de tudo, dando as orientações, dando as coordenadas. Nesse dia eu estava tomando conta de roleta. Quando eu ia escolher o Vachulek, a equipe que ia trabalhar comigo disse, por favor, Vachulek na segurança não. Porque no evento anterior, que foi Milton Nascimento, ele era o chefe de segurança, e todo mundo sabe que o Vachulek é a pessoa que tem problemas com bebida. Ela chegou a ser acusada de ter facilitado a ação terrorista. Muito pouco tempo antes, no show do Milton Nascimento, também foi constatado que esqueceram de tirar os cadeados. Assim como em vários cinemas do Rio de Janeiro e teatro, esquecem de tirar os cadeados também. Acho que foi irresponsabilidade. Só apenas irresponsabilidade. As saídas fechadas, quer dizer, num pane de luz e uma bomba ali dentro. Correria. Seria uma correria total, seria um maior massacre. Falei com o Geisel, foi na missa dos 50 anos do médico. Ele sentou ao meu lado e ele disse para mim, seu Figueiredo, tem que apurar o negócio do Rio Centro. Eu digo, tem não. Primeiro que eu não sou justiça. Eu sou executivo, quem vai apurar é a justiça. E punir. Quem vai punir é a justiça também. Eu não tenho nada que fazer, a não ser dar força à justiça para que seja, que tenha liberdade de apurar a verdade e de punir quem for o responsável.
Ele chegou e disse, mas tem que haver um responsável. Mas eu não vou inventar um responsável como o senhor inventou do general Ávila Melo. No Ávila Melo, em São Paulo, ele estava comandando o exército em São Paulo, mataram ou morreu um camarada, sei lá, lá nas dependências do DOPS, e eu demiti o general. Eu achei uma barbaridade aquilo, porque duvido que o Ávila Melo tivesse metido naquilo. Ernesto Geisel nunca admitiu publicamente o assassinato dos presos políticos. Mas na entrevista que gravou com Costa Couto, um ano antes de morrer, o general faz quase um desabafo. Contrariamente à minha orientação, ali a repressão estava se exercendo de uma maneira absurda, estúpida. Isso não é ordinário. Com o enforcamento de 2 prisioneiros. Né? É do Herzog. Herzog e de operário, né? Aquilo realmente não foi acidental, não, né? Não, eu não sei, eu não acredito que seja. A imprensa também acha que não. Não posso afirmar, mas aquilo foi um verdadeiro assassinato. Um documento da CIA, a agência de inteligência americana, afirma que o ex-presidente Ernesto Geisel manteve a política de execuções de pessoas consideradas subversivas pela ditadura. O documento também associa os assassinatos a outro ex-presidente, João Figueiredo, na época chefe do SNI, o Serviço Nacional de Informações. Esse documento mostra que no Palácio do Planalto houve coordenação para a execução de inimigos do regime. O memorando de 11 de abril de 74 foi enviado pelo diretor da CIA, William Colby, para o secretário de Estado americano na época, Henry Kissinger, e descreve um encontro que aconteceu em 30 de março daquele ano, 15 dias após o general Geisel assumir a presidência. Segundo o documento, os generais Milton Tavares de Souza e Confúcio Danton de Paula Avelino, que foram chefes do Centro de Informações do Exército, e o general João Batista Figueiredo, na época, chefe do Serviço Nacional de Informações, participaram da conversa com o presidente Geisel. No memorando, o general Milton disse que os métodos não legais deveriam continuar a ser usados contra os subversivos perigosos. Ele também comenta que cerca de 104 pessoas nesta categoria foram sumariamente executadas no Centro de Informações do Exército nos últimos anos. O presidente, de acordo com o memorando, ponderou a seriedade e os aspectos potencialmente prejudiciais desta política e disse que iria pensar sobre o assunto durante o fim de semana, até chegar a uma decisão se continuaria ou não com esta política. O documento afirma que no dia 1º de abril, o presidente Geisel disse ao general Figueiredo que a política deveria continuar, mas que cuidados deveriam ser tomados para garantir que apenas subversivos perigosos fossem executados. Tinha 16 anos quando fui preso pela Operação Bandeirantes, o chamado DOI-CODE, e fui preso em 1971. Eu era militante de uma organização revolucionária clandestina de luta armada contra a ditadura, né? Eu era participante da resistência armada à ditadura. Fui preso junto com meu pai, né? Meu pai ficou em tortura durante 2 dias seguidos, depois foi assassinado na tortura. A ditadura matou muitos jovens, né? Eu fiquei incomunicável durante 6 meses. Meus filhos foram presos, meus filhos tinham 4 anos, minha filha tinha 5 anos, quando foram presos junto comigo pela Operação Bandeirantes. Colega da minha mesma faculdade, preso nas mesmas condições que eu, foi preso e desapareceu, e foi morto pela ditadura. Luiz Merlino.
Existem muitos crimes aí que até hoje ninguém conseguiu provar. E foi indo. Até hoje eu não sei qual é a verdade. Se estou incomodando a luz, só avisa. Pode ligar. Bom, a gente não ser presidente da luz, agora a gente pergunta se incomoda. Barrite na cara. Bom, o ex-presidente Figueiredo, como vocês estão vendo, está sentado aqui informalmente. E hoje ele só quer conversar com a gente como o João. Não é isso? Quer dizer que o senhor disse que antes ninguém perguntava para o senhor se a luz incomodava. Você sentiu que eu estava sentindo calor, 2, 3 lenços, e ainda comentavam. Passou o lenço no rosto, na nuca e depois passou na boca, como quem diz. Você acha que a imprensa maltratava muito o senhor naquela época? Maltratava, sim. Novos documentos da inteligência americana revelam que os Estados Unidos consideravam como terrorismo as ações organizadas por militares contrários à abertura política durante o governo Figueiredo. E que Figueiredo, o último presidente da ditadura, mostrou preocupação com a formação de um governo de Tancredo Neves como seu sucessor. O Tancredo não era de nada. O que o Tancredo era? Nunca fez coisa nenhuma. Quem seria? Só fez politicagem em Minas. Fevereiro de 1976, Palácio do Planalto, Brasília. No encontro no governo Geisel, o ministro-chefe da Casa Civil, general Golbery Couto e Silva, relatou ao então secretário de Estado americano, Henry Kissinger, que o processo em direção à democracia não poderia ser feito tão rapidamente. Kissinger respondeu: "Vocês não sofrerão pressão dos Estados Unidos." E Golbery afirmou: "Mas nós estamos sob pressão por causa da imagem de nosso país no exterior." O que a gente vê nessa documentação é a CIA, é o governo norte-americano dizendo: o aparelho repressivo no Brasil começa a arriscar a sobrevivência do próprio regime. É muito interessante ver que eles dizem e chamam as práticas de repressão de atividades terroristas. É um dos poucos documentos nos quais as autoridades americanas se referem ao processo de repressão no Brasil como terrorismo. Um terrorismo não de esquerda, mas um terrorismo de Estado. 8 anos depois, um outro documento enviado a Washington por agentes da inteligência americana baseados no Brasil relata um encontro entre Henry Kissinger, que neste momento já havia deixado o cargo de secretário de Estado, com o então presidente do Brasil, João Figueiredo. Foi uma audiência incomum. O presidente Figueiredo dedicou 1h30 ao ex-chanceler norte-americano. Ele acabava de chegar de mais uma sessão de massagem na coluna e, misturando inglês com português, disse ao Dr. Kissinger que estava se sentindo como um carro velho quando volta da revisão. Na sala de imprensa, o Dr. Kissinger disse que ficou gratificado por ter ouvido do presidente, hoje, a mesma afirmação que ele lhe fez em 78, antes de tomar posse. A afirmação de que levará o Brasil a uma democracia plena. Na conversa, Figueiredo contou que, naquele momento, as Forças Armadas estavam divididas em 2 grupos. Um que apoiava fortemente a volta do governo civil e outro que estava disposto a impedir o que via como um avanço da esquerda. Kissinger também questionou se algo poderia acontecer antes ou depois das eleições em janeiro de 1985. Figueiredo respondeu: sim, dependendo do desenrolar dos acontecimentos. O presidente repetiu na conversa que as Forças Armadas não falhariam ao compromisso de impedir, nas palavras dele, que esquerdistas tomassem o país e que, se os militares tivessem que intervir, o país poderia ser levado a uma guerra civil. Então, eu penso que esses documentos podem contribuir para a reabertura desse assunto, desse caso, né? E é preciso que as Forças Armadas brasileiras realmente contribuam para que isso possa ocorrer. Abram seus arquivos, né? Suspendam essa história de dizer que destruíram seus arquivos. Entreguem os seus arquivos para que isso possa ser bem esclarecido e essa página realmente ser virada da história brasileira, porque você não pode virar páginas desconhecidas, né?